Olá, seja bem-vindo ao Academia. O programa de hoje vai falar sobre as características dos regimes públicos e privados estabelecidos na Lei Geral de Telecomunicações. Existem diferenças nos serviços prestados pelos dois regimes? O que prevê a legislação? Quais são os principais problemas do setor? A pesquisa discutida hoje aqui foi feita pela mestre em Direito e Políticas Públicas e especialista em regulação dos serviços de telecomunicação, Cristiana Leão. Regimes públicos e privados. Estudo sobre a categorização e ampliação do acesso nos serviços de telecomunicação. Dissertação apresentada como requisito para obtenção do título de mestre em Direito e Políticas Públicas ao programa de pós-graduação do Centro Universitário de Brasília. Orientador, professor doutor Carlos Bastide Robach. Para um país com as dimensões do Brasil e um mundo cada vez mais globalizado, as telecomunicações são de fundamental importância. Mas no setor a concorrência justa, qualidade nos serviços, bom preço, entre outros itens, depende do que está previsto em lei. Atualmente, vários são os problemas apontados na regulação do setor. E para debater sobre as principais diferenças e semelhanças entre os regimes públicos e privados de telecomunicações, estão aqui Guilherme Pinheiro, doutor em Direito e Constituição e advogado, e Carlos Baigorre, doutor em Economia e especialista em regulação dos serviços públicos de telecomunicação. Obrigada pela presença de vocês, debatedores. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui. Obrigada, Carlos. Obrigado, Jordana, pelo convite. E obrigada a você, Cristiana. Muito obrigada por trazer a sua pesquisa aqui ao Academia. Obrigada, Jordana. Obrigada a todos os debatedores presentes e aos telespectadores. Cristiana, por se tratar de um tema bastante específico e técnico, eu queria que você começasse traçando um histórico do serviço de telecomunicação. Conta pra gente um pouquinho dessa linha histórica. Atualmente, segundo dados da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, nós temos 320 milhões de acessos a serviços de telefonia. É atécnico, mas vale muito a comparação e dizer que, na verdade, nós temos 320 milhões de contratos de serviços de telecomunicações. Desses 320 milhões, 230 são de serviço de telefonia móvel, 40 milhões de telefonia fixa, 24 da banda larga fixa e 17 de TV por assinatura. Significa dizer, Jordana, que hoje nós temos mais contratos de telecomunicações do que a população brasileira, que é de 200 milhões. Não significa dizer, na verdade, que todos os brasileiros tenham acesso. Muito embora é possível dizer que a maioria tem. Eu tenho certeza que todos nós aqui presentes somos e muito provavelmente os telespectadores que estão nos assistindo também são consumidores de telecomunicações. Às vezes temos mais de um. Exatamente, isso, né? Exatamente. Tem muita gente que tem mais de um serviço de telecomunicação. Essa realidade atual não era a realidade de 1997, quando da edição da lei. Naquela ocasião, nós tínhamos em torno de 17 milhões de serviços de telefonia fixa e menos de 1 milhão de serviços de telefonia móvel. Um cenário bem diferente, né? Bastante. Na verdade, havia naquele momento uma necessidade urgente por comunicar. As pessoas queriam se comunicar, era necessário implementar uma infraestrutura robusta no país que ainda, infelizmente, nós não tínhamos. E aí, nesse cenário, uma série de políticas públicas foram implementadas. Há, em 95, uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 8, que ela é muito importante para o setor. Ela altera a redação do inciso 11 do artigo 21, permitindo, na verdade, a privatização do setor. Essa emenda constitucional também determina a criação de lei para estabelecer os parâmetros de como seriam essa prestação de serviços e também determina a criação da Anatel. Então, a Lei 9472,
que é a Lei Geral de Telecomunicações, que a partir de agora eu peço licença para chamar de LGT, ela tem esses principais objetivos. Repito, a criação da LGT, estabelecer os parâmetros para a privatização do setor e também estabelecer os parâmetros e regras de como a prestação desses serviços ocorrerá. Cristiana, agora que a gente entendeu um pouco sobre a linha do tempo das telecomunicações, vamos entrar então no recorte do seu trabalho. Você trata de 2 regimes, como a gente citou na reportagem e na abertura do programa. Explica pra gente, que regimes são esses, quais as diferenças? Claro. A LGT, ela estabelece que os serviços de telecomunicações possam ser prestados ou no regime público, ou no regime privado, ou em ambos, em uma clara indicação de que a competição seria o norte para os serviços de telecomunicações. A própria LGT determina que os serviços de telefonia fixa fossem prestados no regime público. Mas decreto logo em seguida da LGT determina que, além desse serviço ser prestado no regime público, ele também possa ser prestado no regime privado. Bom, além disso, um importante dado seria dizer que no regime público, de acordo com a lei, os serviços serão prestados sempre por meio de concessão ou permissão. E já no regime privado, a outorga dos serviços de telecomunicações se dará por autorização. O meu trabalho, ele dialoga com 2 âncoras conceituais, uma possível grande diferença e uma possível grande semelhança. A diferença seria a discussão da categorização destes serviços de telecomunicações nestes 2 regimes. Então, eu adianto que a conclusão é que os serviços prestados sob a égide do regime público têm a natureza de público, porque a União garante a prestação desses serviços por lei, o que não ocorre, na verdade, nos serviços prestados no regime privado, que a titularidade seria, então, da iniciativa privada, sob, claro, a guarda e o poder de polícia do Estado. Cristiana, então, qual é a sua proximidade com o tema? O porquê da escolha desse assunto? Bom, a minha proximidade é total, eu trabalho com isso. Eu sou uma apaixonada pelo setor de telecomunicações. Há mais de 10 anos eu trabalho na Anatel, na Agência Nacional de Telecomunicações. E eu acho que é muito natural, na verdade, quando você vai para a academia, tentar trazer a sua realidade profissional do dia a dia e conjugar esses 2 mundos. Ok, certo. Vamos então agora à participação dos nossos debatedores, por favor. Primeiro queria parabenizar a Cristiana pelo belo trabalho, que é um tema bastante em voga, bastante atual e que merece todos os elogios. Eu acho que uma questão interessante que você coloca, Cristiano, é essa distinção de como a LGT, a Lei Geral de Telecomunicações, ela tratou diferentemente essa delegação de atividades públicas ou serviços públicos da tradição do direito administrativo, né? Então, por exemplo, a autorização ela tem uma categorização um pouquinho diferente, deixa de ser um ato administrativo discricionário precário, passa a ser um contrato administrativo. E uma das justificativas que você usa para dizer que a autorização da LGT não é um serviço público é a combinação do artigo 21, inciso 11 com o artigo 175 da Constituição. Eu queria que você explicasse um pouquinho como você chega a essa conclusão de que a autorização não é, então, um serviço público por meio desses e outros argumentos que você eventualmente tem usado aí, usando essa doutrina do direito administrativo que você tão bem manuseou. Muito obrigada, professor Guilherme. Não foi um trabalho simples, a doutrina é muito extensa sobre o conceito ou o não consenso do conceito de serviços públicos. Então, eu me utilizei de doutrinadores franceses, começando por Duguay e passando por doutrinadores mais atuais, enfim, Odete Medoá, Alexandre Aragão, Diego de Figueiredo, Marçal Justem Filho, enfim, números.
E eu pude chegar a essa conclusão que eu já falei para os senhores, de que não há um consenso na doutrina sobre uma definição única de serviços públicos. O que há são pequenos consensos e que eu vou enumerar agora por considerar bastante importantes. O primeiro é que não há uma noção definida de serviços públicos, porque serviços públicos variam no tempo. Então, o que em 1900 o Tribunal de Conflitos francês determinou como serviços públicos, me explico, uma manufatura de um tabaco gerida pelo Estado, hoje eu duvido muito que esse mesmo Tribunal de Conflitos determine que esta atividade seja um serviço público. Além disso, há um ensinamento que vem desde Gaston Gesser, ou seja, da doutrina francesa, de que o serviço público não é o único capaz de satisfazer o interesse público. Existem outras formas. E depois a doutrina tradicionalmente entende que há elementos comuns no serviço público. O elemento subjetivo, ou seja, o serviço é criado por lei. A questão formal, ou seja, uma vez definido um serviço público, ele está sob a égide de um regime especial. E depois a questão material, ou seja, o serviço ele é considerado essencial. Eu queria só ressaltar que o fato de ser essencial não necessariamente implica dizer que nós estamos diante de um serviço público. Adianto a minha posição de que os serviços de telecomunicações são essenciais, independentes do regime de sua natureza. E aí, enfim, eu estabeleço 4 categorizações que devem ser observadas de forma cumulativa. A primeira é verificar se o Estado é titular desse serviço ou não, se ele decide assegurar ou não esse direito. Depois, de acordo com o artigo 175 da Constituição, se há uma delegação por concessão ou permissão. Deixa eu só abrir um parêntese, dizer que o artigo 175 expressamente fala que os serviços públicos serão prestados pelo Estado diretamente ou por meio de concessão ou delegação. Não há espaço para um outro instituto. E os princípios dos serviços públicos devem ser observados, além da remuneração ser por tarifa. Quando você olha para os regimes público e privado da LGT, o que se observa é que essas 4 características estão presentes no regime público, ou seja, remuneração por tarifa, delegação por concessão, os princípios dos serviços públicos, em especial de universalização e continuidade, devem ser observados e a questão de ser, enfim, uma concessão. E o Estado realmente, expressamente em lei, diz que assegurará os serviços ali prestados. E, inclusive, por razão do direito, do princípio da continuidade, a reversibilidade dos bens e uma série de outros institutos administrativos que garantem a prestação daquele serviço no regime público. Quando a gente olha para o regime privado e para o que a lei diz no regime privado da LGT, é bem distinto. Lá diz que os princípios a serem seguidos serão o da atividade econômica, ou seja, livre iniciativa, concorrência. A outorga é mediante autorização e aí também se estabelece uma série de critérios administrativos que já não será mais precária, mas sim cumpridos os requisitos objetivos ou subjetivos, serão imediatamente outorgados, salvo exceções. E o que mais se discute mesmo e o que merece atenção é a questão da titularidade. E aí a doutrina realmente não tem consenso algum sobre essa discussão da titularidade. Eu me filio à corrente que conjuga os 2 artigos que têm igual hierarquia. Então, o artigo 21 diz: compete à União prestar diretamente ou por meio de autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações. E já lá o artigo 175 fala: são serviços públicos que vão ser prestados diretamente pelo Estado ou por meio de concessão ou permissão. Ou seja, o artigo 175 determina as formas de delegação da prestação de serviço público, que pode ser 2. Enquanto o artigo 21 fala dos serviços de telecomunicações que são considerados essenciais
porém não necessariamente públicos. A corrente do professor Alexandre Aragão diz que, na verdade, o artigo 21 ele está dizendo o que a União entende como serviço essencial e, por isso, colocaria a lupa do poder de polícia. Só mais um dado que eu acho interessante, e foi trazido pelo ministro Marco Aurélio, no voto nele da DPF 46, é uma DPF que não tem a ver com telecom, é dos Correios, mas no seu voto ele menciona o artigo 21, inciso 11, e fala que a emenda constitucional número 8 alterou este inciso. Antes era serviços, havia referência a serviços públicos de telecomunicações. E essa referência a públicos na emenda constitucional número 8 foi retirada. E não por acaso. E eu acho que aí eu trago mais uma vez o ensinamento de GSE, que os serviços públicos variam no tempo, e me parece ser o caso de telecomunicações. Ok. Eu peço licença a vocês, a gente já volta, porque agora a gente faz um breve intervalo. Não saia daí, já já. A Academia está de volta hoje falando sobre os regimes públicos e privados em relação à categorização e à ampliação do acesso nos serviços de telecomunicação. E a gente volta com a participação do professor Carlos, por favor. Obrigado pelo convite, estar aqui presente. Cristiano, ao longo do seu trabalho, você menciona semelhanças e diferenças entre os regimes públicos e privados previstos na Lei Geral de Telecomunicações. Ao longo do programa, você tem dado muito destaque às diferenças entre esses dois regimes. Mas quais seriam as semelhanças entre eles? Obrigada, professor Baigorre, pela pergunta. A semelhança é a questão da ampliação do acesso. Então, uma vez estabelecida a diferença, eu passo a analisar uma possível semelhança. No setor, hoje, como eu disse, no passado havia uma premência por comunicar-se, por um serviço mínimo. Passados mais ou menos 10 anos da lei, o que se observa é uma necessidade por mobilidade. O que o consumidor quer é poder falar andando, é poder acessar seus dados na internet, enfim. E esses serviços, banda larga fixa e telefonia móvel, são prestados sob a égide do regime privado. O regime público, ele fala muito da universalização e do direito à universalização, que é um princípio do serviço público. Mas esse reflexo não se vê com tranquilidade no regime privado. Não por isso, a gente deve deixar de falar de ampliação do acesso. O que tradicionalmente no setor a gente observa é que quando se fala de universalização, fala-se do regime público e massificação é o termo utilizado para ampliação de serviços no regime privado. E aí eu vou olhar para esses dois termos para ver se de fato há ou não uma semelhança entre eles e estudar as características desses dois termos. E aí a conclusão é de que sim, há uma semelhança, porque ambos buscam a ampliação do acesso, mas por meio de mecanismos diferentes, mecanismos jurídicos e legais diferentes. A base para que nós tenhamos tanto a universalização como a massificação é a própria LGT. O artigo 2º da LGT diz que cabe ao poder público garantir o acesso com preços e tarifas módicas dos serviços de telecomunicações. E como eu disse, quando eu tratei da diferença, mesmo no regime privado, há o poder de polícia, ou seja, cabe sim regulação, cabe sim imposições e condicionamentos também no regime privado. Muito embora os princípios que estão muito presentes e vivos no regime privado sejam o da livre iniciativa e, enfim, concorrência. E aí eu cito no trabalho 2 mecanismos que foram utilizados ou estão sendo, na verdade, utilizados no regime privado
para garantir essa ampliação do acesso. O primeiro deles é o PNBL, o Plano Nacional de Banda Larga, que é uma política pública, na verdade, e a Anatel ela é um braço executor de algumas dessas medidas. Mas o que importa dizer é que há uma preocupação em ampliar esse serviço, há uma preocupação com o financiamento desta ampliação, enfim, a redução de encargos tributários e mesmo na regulamentação que cabe à Anatel, também há preocupação e assimetrias regulatórias que permitam essa expansão. No caso do serviço de telefonia móvel, o que a Anatel tem feito, muito bem sucedidamente, desde 2007, são os editais técnico e preço. Então, quando se licita uma radiofrequência, é importante fazer esse parênteses, ainda que a outorga de autorização seja dada a quem cumprir requisitos objetivos e subjetivos, também há a possibilidade de condicionamentos. No caso, o serviço de telefonia móvel só pode ser prestado se você tiver uma radiofrequência. E para essa radiofrequência, que é bem escassa da União, há necessidade de licitação. Então, havendo essa licitação, o que a Anatel tem feito com frequência é o famoso filé e osso. Então, se uma prestadora quer comprar uma área que tradicionalmente, conhecidamente, é economicamente interessante, ela coloca nesse mesmo lote desta área economicamente interessante um outro menos. E aí estabelece obrigações para ambas as regiões. E, consequentemente, assim, vai se ampliando o acesso da telefonia móvel. Professora Cristiana, uma das satisfações e até deveres da academia é quando a gente testa os nossos conceitos, definições e estudos na realidade prática, né? Então, a pergunta que eu te faço é nesse sentido. Quais a consequência ou as consequências práticas de se classificar um serviço autorizado em regime privado como não sendo um serviço público e já trazendo isso um pouquinho para o contexto prático também, que a gente pode ver em alguns projetos de lei, talvez um projeto de lei específico que está tramitando no Congresso Nacional, que extingue o serviço, o regime público na telefonia fixa, permitindo a migração para o regime privado, né? Como é que você encontra isso? Como é que esse projeto de lei e essa realidade fática se encontra com o seu projeto? A minha dissertação ela é anterior ao atual PL 79. Mas eu, com franqueza, acho que elas conseguem conviver, tanto a dissertação quanto o atual PL. Como o senhor disse, professor Guilherme, a principal mudança trazida nessa proposta é a retirada do serviço de telefonia fixa do âmbito do regime público, permitindo, na verdade, que as concessionárias aceitem ou não a adaptação. Isso vai caber às concessionárias. Mas, na verdade, em nenhum momento vai se acabar com os dois regimes. Então, os dois regimes permanecem, consequentemente, o entendimento jurídico dos dois regimes também permanece. Mas, em sendo aprovado este PL tal qual está, é possível que algumas afirmações que eu tinha dito na dissertação tenham que ser reavaliadas. Por exemplo, a questão da autorização. Eu reafirmo algumas vezes que a autorização é por prazo indeterminado. No PL atual, há uma proposta que a autorização passe a ter 20 anos. Enfim, haverá uma pequena necessidade de adaptação, mas todo o arcabouço jurídico permanece. Ok. Carlos? Bom, uma questão que você colocou muito importante é que o regime público, quando foi construído, em 97, ele tinha o objetivo de levar o serviço, universalizar o serviço de telefonia fixa, que era essencial àquela época. A realidade tecnológica mudou isso e hoje a telefonia fixa tem demonstrado cada vez sinais mais fortes de um esquecimento por parte do cidadão e do consumidor. Como é que você vê a possibilidade de adaptar agora como é que esses dois regimes convivem
e como eles devem se adaptar, seja na lei, seja na regulamentação setorial, infralegal, para atender esses novos desejos do cidadão, que hoje não quer mais o telefone fixo nem o telefone público conhecido como orelhão. O que o cidadão quer é ter a cobertura celular e ter a banda larga nas suas residências. Hoje existem no Brasil, segundo dados recentes do IBGE, uma grande parcela da população brasileira que não dispõe de qualquer serviço de telefonia de banda larga ou de telefonia celular. Como é que você vê a necessidade dessa lei ser atualizada com o novo contexto tecnológico que está presente hoje na sociedade? Bom, aí já é uma pergunta que sai um pouco da dissertação, mas também dialoga com ela. E a resposta é que eu acho que também está na dissertação. É clara a demanda da sociedade por banda larga fixa e por telefonia móvel. A União e a Anatel têm tentado responder a essa demanda, talvez ainda não de forma satisfatória, mas tão satisfatória, mas a verdade é que os números mostram que há, sim, um incremento da quantidade de acessos. De fato, hoje a telefonia fixa não é a que mais é demandada, os números demonstram isso. Então, eu falei que hoje nós temos 40 milhões, mas no passado nós chegamos quase a 45 milhões de contratos de telefonia fixa, o que hoje não existe mais. Enfim, assim como os serviços ou o direito como um todo é aberto a mudanças e o serviço público é mutável, uma hora ele é serviço público, outra hora não é possível que a lei, que foi muito importante há 21 anos atrás, também precise ter atualizações. Agora, quais seriam essas atualizações? Eu vou me furtar o direito de não emitir opinião. Vai caber ao Congresso Nacional isso. Cristiana, vamos finalizar então o nosso programa com você falando um pouco sobre a bibliografia usada. Você trouxe 2 livros, né? Uhum. Então, fala um pouquinho para a gente desses 2 livros e de algum outro que você queira citar para quem se interessou pelo tema. Tá ótimo. Eu trouxe 2 livros de juristas doutrinadores cariocas. O primeiro, Direito Administrativo Regulatório, do Marcos Juruena. Foi muito importante para mim a utilização desse livro quando eu fui justificar os editais de melhor técnica e preço como também instrumentos regulatórios. O Marcos, ele fala disso. Depois aqui eu trouxe o curso de Direito Administrativo do Diego de Figueiredo, muito importante, enfim, um doutrinador muito relevante e continuará atual durante muitos anos. Depois eu queria citar o professor Alexandre dos Santos de Aragão, o livro, especialmente o livro que resultou do doutorado dele, que se chama Direitos dos Serviços Públicos, e que dialoga muito com a minha dissertação. Ele fala muito de telecomunicações, ele é uma pessoa que entende do setor e me auxiliou bastante nesta empreitada. Ok. Parabéns pela sua pesquisa. Muito obrigada pela sua presença aqui na Academia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada aos debatedores por terem se disponibilizado a vir e ao telespectador que está nos assistindo. Ok. E eu também agradeço aos debatedores Guilherme, Carlos, muito obrigada pela presença de vocês. E o Academia chega ao fim. Lembre que a íntegra do programa está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e você também pode fazer uma sugestão de tema. É só mandar um e-mail para academia@stf.jus.br. Você segue agora com a nossa programação. Tchau!